Olá pessoal, meu nome é Edson Coca Júnior. Iniciaremos hoje uma série de vídeos sobre o TradingView. Esta plataforma web e desktop também, mas basicamente ela cresceu muito no ambiente web, que disponibiliza diversas informações para traders e estudiosos do mercado financeiro, desde Forex, como cripto, como ações. Então tudo ela disponibiliza aqui. Nós vamos ver hoje um overview geral dela, certo? O que ela tem de disponível para a gente e depois nós vamos aprofundando em cada item, né? Então, começando aqui pelo site, que é o br.tradingview.com, nós temos o menu superior aqui com várias informações. Eu posso logar na minha conta, é gratuito. Você tem alguns itens básicos nessa conta gratuita, certo? Então, nós temos aqui no menu Produtos, os Super Gráficos, que vem a ser o principal da plataforma, que é os gráficos, né? Então, vemos aqui, ó, se eu vier aqui vamos pegar aqui Super Gráficos, vamos abrir essa aba aqui, Super Gráficos. Nós temos o gráfico clássico dela, né? Que é um gráfico muito bonito de se ver, né? Bem visual, fácil de utilizar. Nós vamos ver todas essas ferramentas aqui com calma nos nossos vídeos, mas aqui é só para mostrar, dar um overview geral. Então temos aqui os gráficos. O segundo ponto aqui é os rastreadores, que vem a ser os rastreadores. Aqui você vai poder buscar, fazer filtros. Por exemplo, aqui nós temos o rastreador Forex, que é o mercado de câmbio, né? Então temos aqui, por exemplo, posso procurar aqui o USD, Euro-USD, que é o câmbio, que é o mercado de câmbio do dólar americano com o euro, certo? Vou tirar aqui o filtro para voltar todos os pares, 49 pares que temos aqui disponível. Aqui que nós temos de informação aqui. Nós temos informações sobre o viés, ou a tendência baseado em média móveis, no indicador chamado média móvel, né? Nada mais é que a média de preço do ativo. Então temos aqui pelas médias se há uma tendência de alta, baixa, forte, um viés de baixa, forte. E todas as informações. Eu posso vir aqui e filtrar ele também. Ó. Posso filtrar aqui, ó, só as tendências de alta forte. Ok? Então ele vai me dar, ó, tem 16 ativos com tendência de alta forte. Para mim tirar o filtro, é só vir aqui em qualquer. Voltamos aqui. Eu posso filtrar os preços. Então, posso filtrar cada item desse aqui que está disponível. Ó. Média móvel de 20 períodos, média móvel de 50, de 200. A banda de Bollinger Superior. Então, eu posso ir filtrando cada item desse. E posso trocar aqui também. Ó. Eu posso vir aqui na visão geral, que é outras informações, são outras colunas aqui. A variação do preço em relação. Aqui nós estamos no time frame de um dia, certo? Então, aqui é a variação nas últimas 24 horas do ativo. Então, 0,1%. Eu posso vir filtrar aqui também, ó, acima de 1%. Vamos botar um exemplo. Ó. Não tem nenhum. Acima de 0,5%. Também não tem. 0,1%. Aí, ó, acima de 0,1% já temos várias. Certo? 13 resultados aqui. Eu posso filtrar por desempenho, olha lá, a variação semanal, 1S, mensal, diversas outras informações. Por osciladores, né, que são os indicadores, né? Os osciladores, eles buscam prever o movimento futuro do ativo. Os indicadores de tendência, né? Já vimos as médias móveis e tal. Os osciladores, nós temos vários aqui. Ó. Vejam o ATR, o ADX, o MACD, o índice de força relativa, o estocástico e assim por diante. Então, aqui você consegue fazer um filtro dos ativos para poder depois tomar uma decisão de negociar ou não aquele ativo. Aqui no rastreador. Também temos o rastreador de fundamentos, certo? O rastreador de fundamentos, ele é
ele de ações, aqui nós temos todas as ações, certo? Aqui no caso aqui nós estamos com as ações da B, 706 resultados, são todas as ações da B3 aqui. O que seria o rastreador de fundamentos? Existe uma análise que se chama análise fundamentalista. Ela é baseada, existe a análise técnica, que como vimos ali, é baseada nos indicadores, né, e na análise gráfica, o price action, e temos o rastreador de fundamentos, que é baseado na análise fundamentalista. É baseada nos documentos contábeis da empresa, né? No DRE, demonstração de resultados do exercício, balanço de pagamentos. É baseado nesses documentos específicos da empresa. Então, temos aqui, por exemplo, os dividendos, pagamento de dividendos, as margens, margem bruta, margem operacional, margem pré-impostos, margem líquida. Temos o balanço patrimonial, aqui ó, a razão corrente, a dívida versus patrimônio, o débito líquido, os ativos, a dívida. Então, todas as informações dos documentos contábeis dele. Tem a demonstração de resultados do exercício, temos o balanço de pagamentos, temos demonstração de fluxo de caixa. Então, temos vários itens das demonstrações dos documentos contábeis da empresa na análise fundamentalista. Aqui, ó, vejam aqui, ó, visão geral, desempenho, vários itens aqui, certo? Então, essa é a análise fundamentalista, que você pode fazer a filtragem aqui e procurar, por exemplo, uma empresa que tenha, vamos botar aqui, uma margem, vamos supor, uma margem bruta acima de 40%. Vamos ver aqui, ó, acima de 40%. Quantas empresas tem? Ó, 81 resultados. Acima de 50. Acima de 50, tem bastante. 43. Acima de 60. Já caiu para 20 resultados. Ó. Viva 3, a Loop 3. Aqui nós temos o código dela, ó, Alço 3, que é o ticker. E também temos o nome dela aqui, ó, TOTS 3, Ipera, PetroRio. Então aqui você consegue também fazer um filtro em cima dos documentos contábeis da empresa. Okay? Esse é o rastreador. O que mais nós temos aqui? Nós temos também os mapas de calor. Voltando aqui para o mapa de calor. Vou fechar aqui. Ó. O mapa de calor. O mapa de calor nos mostra aqui a variação. No caso aqui nós estamos com a variação de 1 hora. Vamos diária aqui. Ó. Vamos mostrar para diária. Então aqui é a variação nas últimas 24 horas de todas essas criptomoedas. Vejo que quanto mais verde, maior a variação positiva. Quanto mais vermelho, tom de vermelho, maior a variação negativa. Então você pode vir modificar aqui também, ó, em relação, ele cria os retângulos, né? São baseados na valorização do mercado, no valor de mercado específico, que nós temos o Ethereum, que tem o mais valor de mercado aqui entre essas aqui que estão sendo mostradas. Depois vai diminuindo, ó, de acordo com o seu tamanho em relação ao mercado. Eu posso mudar aqui também, ó, pelo volume. O maior volume negociado nas últimas 24 horas é a Conflux. Veja, interessante, a Conflux, Injective, Lido-DAO, a DAI, a Uniswap. É interessante. Ó, esses dados dão bons insights para você operar ou não essa criptomoeda. E temos também aqui, ó, volume 24 horas barra valor de mercado, um outro índice, vemos aqui a DREP, a SAM, aí ó, e várias outras aí, moedas DeFi. Aqui nas moedas DeFi, né? Aqui eu estou filtrado com as moedas DeFi. Vamos botar aqui em criptomoedas, ó, em valorização de mercado. Então daqui nós temos o Bitcoin. O Bitcoin não apareceu lá, que nós estávamos aqui filtrado pela moedas DeFi, no mercado de finanças descentralizadas. Aqui, nós já temos aqui o Bitcoin como maior capitalização de mercado, depois o Ethereum. Vejo que tem poucas, a maioria está aqui no 0%, né, na performance diária. Se nós formos por volume negociado, vejo que o Tether
está mais negociado que o próprio Bitcoin. Depois temos o Ethereum, o USD Coin. Então aqui você tem um mapa geralzão do mercado cripto para você poder tirar as suas conclusões. Você pode filtrar aqui também, ó, fazer uns filtros para chegar mais perto do que você quer em termos de investimento. Né? Eu posso diminuir aqui, eu quero com que tenha um volume alto de negociação. Ó. Dou OK. Ó, só filtrou o Tether. Só o Tether atendeu o meu critério. Ó, aqui ele já vai mostrando a quantidade que atende o seu filtro. É muito fácil mexer. Então, e você vê que a usabilidade dele é excepcional do TradingView. Damos OK aqui. Vamos para o outro item agora. O outro item é o calendário econômico. O que é o calendário econômico? São as notícias mundiais econômicas, que movimenta muito o mercado. Então, a gente tem índice de venda de casas usadas, venda de casas novas, divulgação do PMI, são diversos tipos de divulgações. E aqui você também tem, ó, além do horário da divulgação, o país que ela se refere, a importância que é dada para aquela informação. Veja que aqui ela tem um tracinho só, essa aqui tem 2, e essa aqui, por exemplo, vamos pegar uma de 3 aqui, ó, essa de 3. Então, quanto maior a importância que o mercado dá àquela informação. Aqui a taxa de inflação, ó, do Reino Unido. Então, é dado um valor muito importante para a taxa de inflação. E aqui você tem a previsão, segundo o mercado, qual é a previsão que vai ser dada, a previsão dessa taxa de inflação a ser divulgada e qual foi a taxa anterior divulgada, foi de 10%. A previsão é menor, certo? Aqui eu posso já abrir o gráfico, ver um resumo. Então, baseado nisso daqui, tem gente que opera baseado em notícias. O cara vê, divulgou que era 8,2, a previsão era 8,2, mas foi divulgado 9. Então, o mercado verifica se aquela divulgação foi boa ou ruim para a moeda, no caso aqui, o euro, né? Ou a moeda do Reino Unido, a Libra, né? Se foi bom ou não para a Libra, aquela notícia, e daí a pessoa opera no mercado com a Libra de acordo com essa notícia. Né? Então, todo dia tem essas informações aqui, tem o calendário, é muita informação. Então, eu posso vir aqui e filtrar também, ó, por grau de importância, ó, alta importância, selecionei aqui as somente de alta importância. De amanhã, ó, não tem nada. Não tem nenhuma notícia da semana. Ó, da semana já aparece aqui taxa de inflação, o FONC, ó, a reunião do FONC, que é o Federal Reserve, o board do Federal Reserve estaduais, né? Ó, FONC, que é o FONC? É o Comitê Federal do Mercado, certo? Americano. Seria o nosso Copom aqui no Brasil. Né? Então, aqui você pode filtrar e ver as informações do dia ali. Por exemplo, vou operar hoje. Quais as informações importantes, quais as notícias que serão noticiadas hoje. Que daí você pode optar por operar durante esses horários de notícia ou não. Depende da sua estratégia específica. Depois vamos ver um pouquinho, uma visão geral aqui dos recursos que temos nessa plataforma. Vamos clicar aqui, ó. Vejam que gráficos incríveis que é disponibilizado. Então aqui a gente pode, aqui é o aplicativo web, mas também podemos baixar o aplicativo desktop e tem também para tablet e celulares, né? Então vejam aí que impressionante, que gráfico, que visual espetacular que temos no TradingView. São mais de 50 milhões de usuários, certo? Que movem o mercado. Então, temos aqui 15 tipos de gráfico, 8 gráficos por aba, spreads, busca de comando, análise técnica
com mais de 100 indicadores super populares, mais de 100 mil indicadores públicos que você pode utilizar gratuitamente, vários tipos de indicadores, replay, você pode fazer backtests aqui. O que é um backtest? É você pegar uma estratégia de negociação e verificar se no passado ela era lucrativa ou não, certo? Então, porque uma estratégia, para você colocar no mercado real, é importante que ela tenha sido validada. Não adianta você criar uma estratégia e já jogar no mercado real, que você pode ter prejuízo enormes com isso. Então, você tem que testar a estratégia no histórico, em dados históricos. Se ela for lucrativa nos dados históricos, daí sim você vai aplicar ela no mercado real. Então, temos aqui a possibilidade de colocar alertas, programar através da linguagem deles, que é o PineScript, certo? Temos mais informações, rede social. Tem uma rede social muito grande que as pessoas disponibilizam insights, scripts, né, indicadores, estratégias, uma comunidade muito atuante, né? Então, vale a pena conferir o TradingView. Por hoje é só, gente. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, vamos continuar a nossa análise do TradingView. Antes de finalizar o vídeo, nós estamos com duas promoções aí nos nossos 2 cursos lançados na plataforma Udemy. O Conhecendo a Plataforma MetaTrader 5, a maior plataforma de negociação do mercado financeiro. Nesse curso, com mais de 20 aulas, vemos desde as principais funcionalidades da plataforma MetaTrader 5 até criar robôs de negociação low code, ou seja, sem programar. Também realizamos backtests, aprendemos a realizar backtests para validação de estratégias de negociação, entre outros assuntos. E também temos a promoção do curso Python na Bolsa de Valores. Essa linguagem espetacular para análise financeira. Nela também é possível realizar backtest de estratégias. Vamos ver também nela backtests e criar estratégias de negociação nela também. E diversas análises gráficas que podem ser feitas através desta linguagem espetacular. Então, por hoje é só. Um abraço e até mais.